Olá, leitor! Hoje, no Contos de Sebo, continuaremos lendo Ainda Estou Aqui, do autor Marcelo Rubens Paiva. Capítulo 2 A Água que Não Era Mais do Mar. Em fevereiro de 2014, nasceu meu filho. Talvez, de alguma forma, ele vá se lembrar de quando nasceu. Verá fotos e filmes de como era gostoso fazer da minha barriga um tambor, da minha perna uma escada, da minha cadeira de rodas um andador, e de como ele gargalhava quando eu assoprava seu cabelo, colocava um chapéu em mim e depois nele, de como ele parava o que estava fazendo para ver os comerciais das Casas Bahia ou dançar a música de abertura do Jornal Nacional. Do prazer em ouvir qualquer música, que começou quando nenê e que descobri casualmente. Música era a única coisa que o fazia parar de chorar, como uma injeção de ondas harmônicas de opiáceos pelo ouvido. Dizem que bebês escutam no útero e que a audição é o primeiro sentido aprimorado das nossas vidas. Ele gosta de bandas que estavam no line-up do Lollapalooza em que eu e minha mulher ficamos no gargarejo, no local privilegiado de deficientes com direito a acompanhante. The Black Keys, Alabama Shakes e Kaiser Chiefs. Gosta e se lembra de bandas que ouviu no meu colo, como Arcade Fire e Arctic Monkeys. Ou dos clipes de Gostosas que assistíamos pelo YouTube, como Madonna, Shakira, Rihanna, Beyoncé e Britney Spears, até ele parar de chorar. Eu juro que ele gostava e provei a todos os amigos, especialmente a mãe, sem perceber a projeção paterna e a inversão. Quanto mais gostosa, pior a música. Até o dia em que, sem querer, coloquei Sammy Davis Jr. e o vi despertar de um pesadelo sonoro. Abrir a boca espantado, encantar-se pela qualidade musical do artista. Passei a investir no jazz dos anos 40, 50 e ele ficava cada vez mais embasbacado. Chegou ao êxtase quando ouviu Tom Jobim. Com 1 ano de idade, foi enfim tragado pelas bandas infantis que misturam ritmos, diversão, mensagens didáticas e não economizam nas guitarras. Pequeno Cidadão e Palavra Cantada. Toda vez que precisávamos acalmá-lo, distraí-lo, ocupar seu tempo, me pediam para colocar os mesmos clipes do Pequeno Cidadão e da Palavra Cantada. Ele se lembrará disso no futuro? Eu me lembro da primeira música que aprendi ainda na pré-escola, Serelepe, casinha que ficava numa travessa da Rebouças, de cujo pátio também me lembro bem. Espinafre é gostoso, de ferro contém... O era prolongado até perdermos o fôlego. Me lembro da abertura de Bat Matterson. No Velho Oeste ele nasceu, e entre bravos se criou, seu nome lenda se tornou. Bat Matterson, Bat Matterson. De vigilante rodoviário. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. E do incompreensível e hipnótico tema de National Kid, cujo refrão era a única coisa que entendíamos. Hey, National Kiddo, Kiddo, National Kiddo. Se me lembro de tudo isso, meu filho se lembrará do refrão. O sol pediu à lua em casamento, e a lua disse, não sei, me dá um tempo, do Pequeno Cidadão. Assim como minha mãe, no estágio avançado do Alzheimer, canta quando meu cunhado Daniel toca para ela no violão. Aquarela do Brasil, Samba do Avião, Night and Day, Volare, e chora de emoção. Me lembro de coisas da infância porque vejo fotos, como da vez em que colocaram em mim um capacete verdadeiro de bombeiro, profissão que por muitos anos planejei ter. Está registrado, tem foto, então tenho certeza de que aconteceu. Ou será que está na memória, porque é um registro do momento? Me lembro das festas de São João da Serelepe, em que minha mãe me fantasiava de caipira da cabeça aos pés, com um chapéu de palha, camisa xadrez, calça erguida como um pequeno mazarope. Até no bigode de rolha queimada ela caprichava. Lembro porque há muitas fotos da quadrilha em que eu danço com a minha irmã Nalu,
uma coreografia nitidamente ensaiada, cercados por monitores que organizam o casamento da roça, a fuga da cobra e da chuva, mas não me lembro com clareza. Vejo as fotos. Me lembro até hoje com precisão de um evento da categoria dos traumáticos, para a vida toda, capaz de modificar a personalidade de um indivíduo sensível e inseguro. Foi no Rio de Janeiro, quando eu tinha 6 anos e era recém-chegado e recém-matriculado no Colégio Andrews. Na primeira festa São João da escola, lá foi o pequeno Mazzaropi paulistano. Chapéu, camisa xadrez, calça encurtada. Acontece que, no Rio, ninguém se fantasiava de caipira em festa de São João. Muitos vieram me perguntar por que meu rosto estava sujo. Não tinham ideia da complicada operação que era desenhar um bigode com uma rolha queimada. Nunca perdoei minha mãe por esse fora cultural, e até hoje tenho trauma de festas à fantasia. Não vou nem arrastado, tenho medo de, como num pesadelo, ser o único a aparecer a caráter. Me explica rápido. Por que os velhos com demência se esquecem das coisas vividas horas antes e passam a se lembrar das vividas na infância? Chamam filhos pelos nomes de irmãos, veem netos e acham que são sobrinhos ou filhos, amigos antigos, confundem o marido com ex-namorados, parentes vivos com os já mortos, contam piadas infantis, riem de joguetes e cantam canções de ninar com requinte de especialista. A intensidade de uma lembrança é diretamente proporcional à sua antiguidade. As recém-chegadas somem antes daquelas de que lembramos muitas vezes na vida, as adquiridas. Quanto mais antiga e primitiva, mais estável ela é. As últimas se vão primeiro. Meu filho nasceu às 8h45. Me lembro e me lembrarei de cada segundo do seu parto. Me lembro de ver sua cabecinha saindo, de ele balançar os bracinhos na luz, de eu chorar sem sair lágrima, ou de sair lágrima sem eu chorar. Duvido que me esquecerei de algum detalhe desse dia milagroso. Existir é passar de um estado para outro. Tenho fome, como, tenho frio, me agasalho, estou alegre e agora triste, e depois estarei alegre. Penso e chego a conclusões. Me lembro de algo que me toca o coração, sinto o cheiro que me lembra alguém, sinto um gosto que me lembra um lugar, me emociono. Emocionar-se é passar de um estado para o outro. Você vê um quadro hoje, vê o quadro de novo daqui a 10 anos, o revê daqui a 20, 30, 40. É o mesmo quadro com a mesma moldura, na mesma parede do mesmo museu, com a mesma luz. É você. Mas cada vez será visto de outra forma. Cada vez nos conta uma história. O quadro não mudou, já nós. Li em Putas Assassinas, de Roberto Bolanho, abre aspas, uma rajada de vento que só atravessa sua imaginação borra as casas do bairro de que se lembra. Depois de se barbear, B vai à janela e observa as fachadas vizinhas. Tudo está igual a ontem. Se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção. Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Este livro sobre memória nasce assim. Histórias são recuperadas, umas puxam outras. As histórias vão e voltam com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da vida da minha família. Reescreverei o que já escrevi. Ainda vejo facho, não quero me afastar. Existem várias formas de contar a história sobre a memória e a falta dela. Procurarei a fogueira no alto quando o mar me puxar. Vou para voltar. Quem nadou em mar aberto sabe. Antes de lutar desesperadamente contra a correnteza, é melhor deixar-se levar por instantes. É preciso ter calma e coragem. A correnteza enfraquece. Então saímos fora. Antônio Calado escreveu em agosto de 1995, na coluna da Folha de São Paulo. Outra recordação que me ficou nítida liga-se a Búzios. Ali fui, num fim de semana de 1971, hóspede de Renato Archer.
Saíra com ele, Maria, Maurício, Roberto e outros amigos para um passeio de lancha. Quando paramos, ao voltar, a uns 100 metros da praia, vimos alguém, uma moça, que nadava firme em nossa direção. Minutos depois, subia a bordo, cara alegre e molhada do mar, Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, amigo de Renato, amigo meu, de todos nós, um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci. Eunice andara preocupada. Rubens fora detido pela aeronáutica dias antes e nenhuma notícia sua tinha chegado à família. Mas agora Eunice, que fora também presa, mas em seguida libertada, podia respirar tranquila, podia nadar em Búzios, tomar um drink com os amigos, pois acabara de estar com o ministro da Justiça ou da Aeronáutica, que lhe havia garantido que Rubens já tinha sido interrogado. Passava bem e dentro de uns 2 dias estaria de volta à sua casa. 2 dias depois, isto sim, os jornais recebiam uma notícia tão displicente que se diria que seus inventores não faziam a menor questão de que fosse levado a sério. Rubens estaria sendo transferido de prisão, num carro, quando guerrilheiros que tentavam libertá-lo tinham atacado e sequestrado o prisioneiro. O que ocorreu pelo rio logo se suspeitou da sua morte. É que ele morrera às mãos, ou pelo menos de tortura diretamente comandada pelo brigadeiro João Paulo Penido Burnier, aquele mesmo que queria fazer explodir o gasômetro do rio, para pôr a autoria do crime na conta dos comunistas. A família Paiva nunca mais teve notícias oficiais de Rubens. Nunca se encontrou a cova onde o terão atirado depois do assassinato. A cara de Eunice continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios. A água é que não era mais do mar. Eu e minha mãe lemos a coluna juntos, no sábado em que foi publicada, durante um almoço na casa dela. Acho que ficou lisonjeada. Você se lembra desse dia em Búzios? Claro, foi dias depois de eu ser solta. Em 1971, eu estava magérrima, queimada de biquíni, linda, ela disse, e foi sorridente para a cozinha. O que importa era que ela estava magra, magérrima, queimada, linda, e que a prisão não a quebrou por dentro. No verão de 1971, a imagem da minha mãe aliviada de biquíni, com os olhos castanhos claros, brilhando sob a luz do sol, 41 anos, subindo alegre numa lancha, depois de ficar 12 dias presa no doicode do Rio de Janeiro, sem ter a menor ideia de por que fora presa, nem de que o marido estava morto havia muito, não saiu da memória de calado. Escritor é assim, lembra-se das contradições enormes, de imagens que podem ser descritas décadas depois, pois ficou tocado por ela. Ela tinha perdido 20 quilos. Ficou presa numa cela de fundo, em que quase ninguém aparecia. Sem sol, ela não viu meu pai, apenas sua foto no álbum de presos, o que a deixou contraditoriamente aliviada, pois então ele estava ali, nas mesmas dependências, vivo e ao mesmo tempo angustiada, pois seu rosto fazia companhia ao de centenas de presos, suspeitos, guerrilheiros, terroristas, inimigos do sistema, procurados, mortos em combate, torturados, subversivos ou, como preferia a imprensa, o terror. A maioria dos brasileiros não sabia exatamente da luta armada, de organizações clandestinas de guerrilheiros da selva das cidades. Minha mãe lia as notícias filtradas pela censura ou autocensura sobre terroristas tombados, combate na fuga, sequestro de embaixadores, assaltos a banco praticados pelo terror. Será que meu pai sabia do que acontecia nos bastidores e a poupava por questões de segurança? Seria inútil torturá-la, apesar de ela desconfiar que, mesmo caçado e visado e contra a luta armada, ele conhecia gente demais e fazia alguma coisa contra o regime que combateu e contra quem perdeu. Regime que foi à forra e o virou do avesso. 23 de fevereiro de 1996. Centro Velho de São Paulo. Calor, sol, não ia chover. Ela me fez vestir um dos ternos que eu tinha herdado dele e que estão comigo até hoje. Pegamos o metrô para descer na Praça da Sé. Adorávamos andar de metrô.
Caminhamos até o cartório de registro civil das pessoas naturais, primeiro subdistrito da Sé. Os funcionários estavam assustados com a quantidade de fotógrafos e cinegrafistas. Era um momento sublime. Mal sabiam que se fazia história naquela repartição abafada. Um cordão de imprensa respeitou a nossa passagem. A escrevente substituta, Cibele da Silva Bortolotto, nos entregou com as mãos trêmulas e um sorriso forçado o atestado. Certifico que, em 23 de fevereiro de 1996, foi feito o registro de óbito de Rubens Beirot Paiva, profissão engenheiro civil, estado civil casado, natural de Santos, neste estado. Nascido em 26 de dezembro de 1929. Observações. Registro de óbito lavrado nos termos do artigo 3º da Lei 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Meu pai, um dos homens mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu, morria por decreto, graças à lei dos desaparecidos, 25 anos depois de ter morrido por tortura. Na calçada, avistávamos a Baixada, o Parque Dom Pedro, o que restou dele, o Brás, bairro em que ela nasceu, o que restou dele. Ela ergueu o atestado de óbito para a imprensa, como um troféu. Foi naquele momento que descobri. Ali estava a verdadeira heroína da família, sobre ela que nós, escritores, deveríamos escrever. Minha mãe esteve na capa de todos os jornais no dia seguinte, com o atestado de óbito erguido, alegre. Uma batalha foi vencida. B de vitória. Ela nunca faria uma cara triste. Bem que tentaram. Por anos, fotógrafos nos queriam tristes nas fotos. Tivemos nossa guerra fria contra o pieguismo da imprensa. Com o tempo, aprendemos a selecionar qual órgão evitar e como nos portar. Éramos a família vítima da ditadura. Apesar de preferirmos a legenda, uma das muitas famílias vítimas de muitas ditaduras. Não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. Nosso inimigo não iria nos derrubar. Família Rubens Paiva não chora na frente das câmeras, não faz cara de coitada, não se faz de vítima e não é revanchista. Trocou o comando, continua em pé e na luta. A família Rubens Paiva não é a vítima da ditadura, o país que é. O crime foi contra a humanidade, não contra Rubens Paiva. Precisamos estar saudáveis, bronzeados para a contraofensiva. Angústias, lágrimas, ódio, apenas entre quatro paredes. Foi a minha mãe quem ditou o tom, ela quem nos ensinou. Durante toda a minha vida, se o entrevistador me perguntasse sobre o meu pai, eu respondia imaginando como a minha mãe responderia. Lei 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Artigo 1º. São reconhecidas como mortas para todos os efeitos legais as pessoas que tenham participado ou tenham sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988 e que, por esse motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se desde então desaparecidas sem que delas haja notícias. Artigo 3º. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, descendente, ascendente ou colateral até 4º grau das pessoas nominadas na lista referida no artigo 1º, comprovando essa condição, poderão requerer ao oficial do registro civil das pessoas naturais de seu domicílio a lavratura do assento de óbito, instruindo o pedido com original ou cópia da publicação desta lei e de seus anexos. Depois de 25 anos, minha mãe pôde enfim se considerar viúva, mexer em aplicações bancárias do meu pai, bens, fazer um inventário, graças a uma lei que o governo Fernando Henrique se viu forçado a promulgar, depois de uma provocação que fizemos. Eleito presidente em 1994, FHC, amigo íntimo do meu pai,
desconversou quando a Anistia Internacional cobrou uma posição sobre os desaparecidos políticos. Foi notícia. Eu morava nos Estados Unidos. Liguei para minha mãe, que também estava indignada no Brasil. Minutos depois, chegou um fax no meu quarto e sala em Stanford, Califórnia. Ela tinha encontrado nos arquivos o texto do FHC, sociólogo e colunista da Folha, nos anos 80, citando o amigo Rubens Paiva e cobrando do governo Sarney uma posição sobre os desaparecidos políticos. Liguei imediatamente para meu amigo do movimento estudantil, Paulo Moreira Leite, conhecido como PTB, que na época era redator-chefe da Veja. Pedi uma página para escrever um texto sobre a contradição do FHC nos anos 80, pensador crítico do regime, e nos anos 90, presidente da República. Ele me deu 2 páginas. A repercussão, imensa. Mas a resposta foi digna. Com José Gregory, outro amigo do meu pai, seu ministro da Justiça, redigiram a Lei 9.140. Quando ela foi promulgada, chamaram minha mãe para a cerimônia no Palácio do Planalto. Ela ficou sentada ao lado do presidente, diante de ministros militares. Ao final, todos se levantaram, abraçaram-se, fotos. No dia seguinte, vejo na capa dos jornais minha mãe abraçada ao chefe da Casa Militar, General Alberto Cardoso, do Exército Brasileiro. É uma das fotos mais importantes do longo e infindável processo de redemocratização brasileira. Tempos de reconhecimento. Um lado sai da trincheira e cumprimenta o outro. Sabemos muito bem que o terror que reinou o país foi obra de parte dos militares. Sabemos muito bem que não se fazem generalizações em acirramento ideológico. Militares foram os que mais sofreram nas mãos dos militares durante a ditadura. Muitos foram presos, expulsos, humilhados, exilados, torturados e mortos. Aliás, grande parte dos que combateram a ditadura militar desde seu começo foram militares contrários ao regime. Muitos caíram na luta armada. Fundaram até uma organização clandestina, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, de sargentos, tenentes e capitães descontentes. Sabemos que a linha dura manchou o nome da instituição que lutou na Guerra do Paraguai, proclamou a República, lutou contra o nazifascismo na Itália e se levantou em nome da democracia em 1945. Sempre soubemos que o nosso inimigo não vestia farda, era um regime, não uma carreira. O general contou para o jornalista Emanuel Neri. Eu a conheci ali, pouco antes da cerimônia. Me impressionou o equilíbrio e a simpatia daquela senhora que, logicamente muito machucada, não exibiu o menor rancor. No braço, eu senti que ela estava emocionada. O meu abraço foi espontâneo, nada programado. Quando vi, me assustei, mas depois vi que naquela foto o mais importante não era eu estar ali, mas sim o simbolismo. O triângulo ali exposto representava bem a reconciliação. Depois recebi cumprimentos de colegas de farda. Quando a encontrei, tempos depois, pedi detalhes do abraço. Ela falou na maior simplicidade. Todos se levantaram, abracei o Fernando Henrique, que estava ao meu lado, virei, tinha um militar. Eu não sabia o que fazer, era o general, acabei abraçando-o também. Grandes gestos são humildemente casuais. Tenho um agradecimento aos militares brasileiros. Obrigado por não terem matado a minha mãe. Capítulo 3. A facchiolata. Minha família materna é italiana e saudável. Raramente um facchiola morre, como diz o ditado, sempre repetido pela minha avó italiana, que, como todo italiano, adora ditados. Coisa ruim não morre cedo. Temos dupla cidadania, passaporte e direitos, como parte dos paulistanos. Até voltamos para o milenar Senado romano. Minha família é louca, como toda família italiana. Tudo é um drama, tudo é intenso. Vamos do amor ao ódio e do ódio ao amor antes de a água ferver.
E, quando achamos que tudo está perdido, que a vida é uma desgraça, alguém se lembra: ah, somos italianos, e passamos a ignorar a birra, o escândalo, o drama que já identifico no meu filho de 1 ano e 3 meses, já com dupla nacionalidade, que urra, ajoelha-se e esmurra o chão tragicomicamente, joga a cabeça para trás e faz um drama operístico quando contrariado, para o qual não damos bola, porque sabemos, é um ragazzino canastrão. Somos italianos, loucos e com problemas de peso. A única pessoa não 100% italiana da família era justamente a minha mãe. De sangue era, de alma muito pouco. Eu queria ter tido uma mãe completamente italiana. Me pergunto se é normal um cara invejar a mãe dos outros. Passei a vida achando minhas tias, sogras e mães de amigos mais afetivas e carinhosas do que a minha, que por vezes parecia uma namorada birrenta e temperamental. Costumava bater o telefone na minha cara e ficava dias sem falar comigo, me evitando, me dando um tempo. Imagino que uma verdadeira mãe italiana jamais bateria o telefone na cara do filho. Meus avós nasceram na Itália e se casaram no Brasil. Ela de Modena, no norte, ele de Polignano, em Amari, no sul. Um dos lugares mais lindos da Itália, de mar azul claro em Puglia. Um complexo rochoso no mar Adriático, cidade de onde veio uma comunidade grande de imigrantes e se instalou no Brás. Minha mãe foi criada num ambiente completamente italiano, em cima de um armazém de cereais perto do mercado municipal de São Paulo. Era uma casa em que todos comiam muito, todos gritavam muito, choravam muito e dramatizavam tudo. Eram bem loucos, como toda a família italiana. Meus avós e suas 4 filhas, 4 mulheres numa época em que elas não trabalhavam. Meu avô as preparou para o casamento e as proibia de estudar. Minha mãe decidiu não ser inteiramente italiana. Preferia se parecer com atrizes de Hollywood. Ficou obcecada por ser magra, a vida toda. Não comia, nunca comeu, um palito. Trancava-se para não comer. Como se trancava, lia sem parar. Lia em jejum no quarto. Era prática, culta, magra, sensata e workaholic. Tudo o que não se quer de uma mãe. Falei no passado, reparou? Quando eu queria colo de mãe, apelava para as minhas avós, tias e mães de amigos, a quem me apegava. Me apeguei até a professoras. Minha mãe deve ter me dado uns 4 beijos na vida. Me levou 2 vezes ao cinema, quando eu era criança, para ver filmes que ela queria ver. Doutor Zhivago e Lawrence na Arábia. Uma vez fomos ao teatro, no Jardim Botânico. Shit, shit, bang, bang. Tão poucas vezes que consigo enumerar. Eu passeava mesmo com minhas avós, tias e mães de amigos. Na adolescência, pedi mais conselhos à filósofa e coordenadora do meu colegial que me recebia na sua sala, Malu Mantoro, do que a minha mãe. Meu avô José era um homem bonito, forte, pele bronzeada, corpo atlético, olhos verdes e um sorriso irresistível. Ele se cuidava para ficar sarado, praticava esportes para continuar bonitão e tinha uma casa de veraneio em São Vicente, para onde desde jovem ia a pé. De bicicleta, de trem, dormia em praças e chegou a ser preso por vadiagem no histórico presídio de Santos, na entrada da cidade, hoje museu. Ele sempre se gabava de já ter sido preso lá. Foi numa dessas idas para a Baixada Santista que ele quis dar uma de super-herói e saltou do vagão em movimento. Queria mostrar a todos que poderia correr ao lado do trem e enxergar junto. Ele rolou e se espatifou no chão. Quebrou a perna. A família resolveu voltar para São Paulo, pois em São Vicente não havia bons hospitais. Foi internado no Samaritano, em Higienópolis. Ao sair do hospital e nas visitas médicas, ficou encantado pelo bairro. Belos casarões, ruas arborizadas, carrões. Viu o prédio do Colégio Sion e ficou encantado com a beleza da obra. De 1901, do arquiteto Ramos de Azevedo. Sentiu-se na Europa. Descobriu que a escola era frequentada por meninas de boa família paulista.
Para as filhas serem aceitas no Sion, era preciso serem apresentadas por algum aluno da escola, e ele não tinha contato. Comerciante de cereais, seu negócio dava lucro. Enriqueceu vendendo arroz beneficiado. Tinha máquinas de beneficiar arroz espalhadas em 3 estados. Foi ironicamente apelidado pelos cerealistas de São Paulo de Rei do Arroz. Era o momento de deixar o Brás, bairro italiano popular, e morar no bairro nobre de São Paulo. Comprou um terreno em Higienópolis. Ao assinar o título de propriedade, descobriu que pertencia à família de uma freira do colégio, que abriu todas as portas, e as meninas foram matriculadas. Construiu uma casa. Mudaram-se para a Rua Maranhão. Colocou as filhas na escola francesa da elite paulistana, em que não estudavam descendentes de italianos. Uma Paiva, irmã mais nova do meu pai, estudava na mesma escola e ficou amiga de uma Faciola. Assim, meu pai e minha mãe se conheceram, nas festinhas do casarão do seu Faciola, em que o bate-coxo rolava solto e era famoso no bairro. Foxtrot, que atravessava a noite, ritmo quaternário, forte, fraco, meio forte, fraco, swing das grandes orquestras, Glenn Miller, Benny Goodman e do genial Duke Ellington, dançando nos cinemas de Gene Kelly, Fred Astaire e Ginger Rogers, 2 para lá e 2 para cá, com passos marcados pelo instrumento de sopro, as famosas festas do seu Faciola, que juntavam turcos, como eram chamados os sírios libaneses, italianos, armênios, quatrocentões paulistas, portugueses, espanhóis, todos fãs de Sinatra e Cole Porter, e atraía também uma garotada à casa do velho novo rico italiano que queria casar as 4 filhas. E assim surgiu a composição Faciola Paiva. Sempre que escuto um foxtrot, me lembro da minha mãe dançando, estalando os dedos. De nome composto triplo, coisa de italiano, Maria Lucrécia Eunice. Ela me contou que na escola seu apelido era Italianinha, o que deixava furiosa, e que davam reguadas na sua mão esquerda para forçá-la a escrever com a direita, quando o mundo pedagógico achava que canhotos eram uma aberração e que todos deveriam ser destros. Não deu outra, retraiu-se mais, estudou como uma louca e se tornou a melhor aluna da escola. Dizia com orgulho que tinha entrado em primeiro lugar na Faculdade de Letras do Mackenzie aos 18 anos. Repetia sempre: entrei em primeiro lugar. Para ela, o segundo lugar era uma derrota. Aos 42 anos, prestou outro vestibular. Estudou sozinha, viúva, triste, em Santos, para onde nos mudamos. Estudou e entrou em primeiro lugar na Faculdade de Direito e se transferiu para a do Mackenzie. Uma prima conta que minha mãe estudava o tempo todo, que nós corríamos pela casa e ela estudava. Eventualmente, olhava pelo corredor para checar se estávamos vivos e se não tínhamos incendiado a casa do meu avô Paiva, onde moramos em 1971 e 1972. Quando eu nasci, ela já tinha lido de tudo. Os russos, Dostoiévski, Tolstói, os franceses Balzac, Flaubert, Victor Hugo e Proust no original e, do inglês de Hemingway a Fitzgerald, passando por Henry Miller, além de toda a literatura brasileira. Era amiga de escritores como Lígia Fagundes Telles, Antônio Calado, Milor Haroldo de Campos, colega de classe do meu pai, além de editores e livreiros. Era fã de Érico Veríssimo, dizia que, a cada lançamento dele, ficava na fila das livrarias como os fãs de Harry Potter ou de iPhone. Nas salas das casas em que morei não tinha TV, mas livros, do chão ao teto. Nas paredes, as estantes eram recheadas de livros. Lembro de passar tardes brincando com livros abertos. Minha mãe sabia falar fluentemente francês e inglês. Não sei se falava italiano. Apesar de proibida pelo meu avô, ela fez letras antes de se casar e direito depois de viúva. Não foi ser na vida uma digna mãe italiana, mas uma advogada tão eficiente e requisitada que, aos 70 anos, nunca a deixavam se aposentar.
Ela tentava, mas dobravam seus honorários, mesmo quando o Alzheimer subia pelo elevador sem ser anunciado. Não exercia seu afeto por meio de afagos, mas pela praticidade. Nunca me disse, eu te amo, filhinho, mas eu sabia que ela me amava, orgulhava-se de mim, sem demonstrar. Percebeu que conjuguei no passado? Apesar de ela ainda estar viva enquanto escrevo, morando num prédio vizinho ao meu, provavelmente sentadinha, vendo TV com alguma de suas cuidadoras que ela adora e com quem se diverte? É uma confusão recorrente de quem tem um parente com Alzheimer, falar dele no passado. Antes, eu sentia uma culpa sem fim por enterrar na conjugação verbal alguém que está vivíssimo e presente. Parecia um golpe do inconsciente, um lapso proposital, um desejo reprimido. Quem tem Alzheimer em estado avançado está lá, mas não está. É a pessoa, mas não é. Pensa de uma forma peculiar. Talvez tais pensamentos façam algum sentido. Talvez ela tenha se acostumado com a confusão deles, ou talvez deixe de pensar, já que eles não se concluem. Muitas vezes ela presta atenção no que dizemos. Às vezes solta uma frase picotada que faz sentido, ou não faz, e pretendemos que faça. Por vezes ela repete irritada, blá 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 blá. Não sabemos se as vozes dos outros se tornaram para ela um longo blá blá blá, ou se aquilo sobre o que debatemos não faz sentido. Não tem relevância, não chega a lugar nenhum, não passa de um enorme blá blá blá. Talvez o vazio dos seus pensamentos não passe de um blá blá blá. A vida é um blá blá blá, para quem sofre de uma doença que o afasta de tudo em volta. E toda vez que vejo alguém gripado se queixar de que está doente, eu penso que ele não sabe realmente o que é estar doente. Não tem ideia do que é uma doença que leve toda a cultura da humanidade a se transformar num besta blá blá blá. Que faça o debate político da semana não passar de blá blá blá. Os livros da estante são blá blá blá. O que se diz no rádio, na televisão, nos jornais não serve para nada, blá 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 de quem não tem mais o que fazer, blá 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 de gente que faz ruído sem parar, barulhos irritantes. Música não é blá blá blá, ela diria. De música eu gosto, canto até. A melodia entra na alma, não no cérebro. A poesia musicada não exige compreensão daquele que já não compreende muita coisa. O resto é blá blá blá. Nos anos 40, meu avô Paiva comprou uma fazenda rústica com Eldorado Paulista, cidade fundada por garimpeiros às margens do rio Ribeira. No começo, para chegar lá, seguiam de trem de Santos até o Vale do Ribeira. Subiam o rio num barco que mais parecia uma balsa, naquelas que cruzavam o rio Mississippi. Era uma região primitiva, de florestas intactas, montanhas e rios limpos, plantações de banana e pouco povoada, sinônimo de boas oportunidades, e perto de Santos. Meu pai, meus 3 tios e 2 tias na adolescência lá, numa casa rústica que foi crescendo e ganhando anexos, levaram namorados. Casaram-se, minha mãe passou a frequentar aquela fazenda com um figurino apropriado. Botas, cinto, chapéu, chicote, não sei se andava a cavalo. Meu pai andava. Pouco a pouco, o progresso chegou. Asfaltaram a BR-116 até Curitiba. Para chegar à fazenda de carro, pegávamos a BR e então a estrada de terra em Jacupiranga, que hoje também está asfaltada. A modesta casa de pau a pique virou um casarão com muitos quartos. Ganhou piscina e um lago represado, barrento, em que vivia um jacaré, dizia-se. Boato só desmentido recentemente. Era para que as crianças não se arriscassem muito e não nadassem até a margem oposta. Fugir do jacaré mitológico passou a ser uma espécie de batismo e desafio da molecada. Cruzávamos o lago temendo o pior. Chegávamos à outra margem e voltávamos a jato, com medo de sermos mordidos nos pés, apenas para provarmos quão corajosos éramos. A família cresceu. Eram 25 netos, com pouca diferença de idade, em que me incluo. A maioria foi batizada na pequena capela construída ali, como eu.
Nesse paraíso distante passei a infância e a adolescência, com meu pai. Minha mãe trocou botas, cinto, chapéu e chicote de quando ainda não era mãe por livros, livros e livros. À beira da piscina lia, na lareira lia. Minhas tias cuidavam da criançada. Eu pedira alguma delas em casamento, se pudesse. Lanches, horários, banhos. Primos mais velhos cuidavam de primos menores. Cavalo, leite de vaca, programação diurna e noturna. Minha mãe nunca aparecia, nunca entretinha outras crianças. Tinha mais o que fazer, já que saíra a trilogia de Henry Miller. Eu não pediria minha mãe em casamento. Não tinha telefone, TV, não pegava rádio. De dia a criançada se entretinha na piscina, no lago, nas areias de praia, do rio gelado e de águas transparentes. Andava a cavalo pelas matas, tocava boiada com os vaqueiros, ficávamos soltos. Eventualmente alguém se machucava. Só então um adulto, um tio ou um pai era requisitado para levar o ferido ao hospital mais próximo, em Iguape, a 80 quilômetros dali. Geralmente era meu pai, que dirigia como louco e fazia o percurso em tempo recorde, rota que sabia de cor. Quando um primo rolou pela cachoeira, meu pai foi levá-lo, o que me deu uma tremenda inveja, pois era emoção garantida voar com ele por aquelas estradas de terra, e uma oportunidade rara passar algumas horas com ele. Meu pai tinha uma relação difícil com meu avô Paiva. Chamava-o de coronel, e o coronel queria que o filho engenheiro trabalhasse para ele. Minha mãe dizia que nos mudamos para o Rio porque meu pai não aguentava a pressão do seu pai. Meu avô plantava banana e mexerica. Quando era safra da banana, tinha festa da banana e se elegia a Miss Banana. Quando tinha da mexerica, elegia-se a Miss Mexerica. O mesmo galpão ficava todo enfeitado, caixotes e folhas. Toda a cidade aparecia. Era uma fazenda de 2.500 alqueires, enorme, que sempre crescia, nem toda ocupada, muita. Mata Atlântica intacta, primitiva e mananciais. Muita gente de Eldorado trabalhava na fazenda. A cozinheira Silvéria, no seu enorme fogão a lenha, dava mais do que minha avó. Magra, alta, cozinhava muito e eu a pediria em casamento, se pudesse. O mordomo gay, Vadinho, servia de jardineiro. Morou depois com a minha avó em Santos e São Paulo. Cuidou dela, dirigiu para ela, cozinhou, organizou festas, até morrer de AIDS. Escutava Raul Seixas na vitrola. Não gostava muito de crianças, mas quando viramos adolescentes passou a nos curtir. Eu sou a luz das estrelas, eu sou o início, o meio e o fim. Era tudo ao contrário. Meu avô criava dogs alemães enormes, com nomes de cidades japonesas, Nara, Kyoto, mas quem mandava mesmo era uma cadela vira-lata chamada Gwendoline. Pequena e irritadiça, odiava crianças, e quem fazia a segurança da casa era uma turma de gansos que vivia em bando e também odiava crianças. Viviam nos atacando. Os cachorros eram enormes, mas muito mansos. Havia 2 cavalos de raça, mas preferíamos os pangarés. Tinha 2 araras e um papagaio. Um dia, um dos dogs alemães mansos os comeu. Cida, a nossa babá, nascida em Eldorado, foi alfabetizada comigo. Ou melhor, dizem que a alfabetizaram e eu acabei aprendendo junto. Aprendeu a dirigir e tirou carta de motorista. Virou motorista eventual do meu pai. Ele se gabava para os amigos de que tinha uma chofera ao volante de seu Aero Willys desengonçado, numa época em que mulheres ainda não ocupavam as mesmas posições dos homens. Passávamos a maior parte do tempo de botas de borrachas coloridas, ou subindo em árvores frutíferas. Dormíamos em quartos enormes, só as crianças, com 4 beliches. Os quitutes eram doces de banana, caldinho de feijão, rabanadas, rabadas, chá de capim-limão, que arrancávamos aos tufos do quintal. Pão na chapa, leite da fazenda, suco de mexerica e muita carne de gado de lá.
Eldorado era uma cidade pequena, não tinha mão de obra suficiente. Nos anos 60, vinham trabalhadores da Bahia. Sua chegada era um acontecimento. Os solteiros da fazenda ficavam numa grande casa de madeira, a Casa dos Solteiros. Para os casados, havia muitas casinhas enfileiradas com varanda, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. Acho que foi meu pai quem as construiu. Muitas vezes atravessávamos a vila dos trabalhadores e visitávamos suas casas. Tomávamos café em canecas de metal com eles. Minha irmã caçula Babil se lembra. Adorava ir comer a comida deles. Ia com a Cida, nossa babá, na casa de algum parente ou conhecido comer aquela comida feita no fogão a lenha. Adorava feijão, arroz com farinha, que eles ofereciam num prato de alumínio amassado. Achava delicioso o arroz molinho com feijão. À noite, os adultos iam para a sala de estar do meu avô, com poltronas de couro, tapetes chineses e lareira. Só maiores de 10 anos, ginasianos, tinham permissão de entrar. Quando os netos começaram a fazer 10 anos, a regra mudou. Só maiores de 14, colegiais, teriam então o privilégio de acompanhar a noitada dos adultos. Restava para os menores o terraço. Lá as brincadeiras de salão eram organizadas pelas tias e pelos primos, mais animados e criativos. Fazíamos coral com músicas da Jovem Guarda, peças de teatro em que representávamos histórias e lendas da região, jogos de adivinhação, e cedo íamos para a cama, para, antes de o sol nascer, bebermos leite diretamente da vaca na cocheira ao lado. A cidade de Eldorado ficava a pouco mais de 2 quilômetros de distância. Às vezes, animados, fazíamos o percurso a pé, pela estrada de terra, todos os primos cantando para comprar sorvete. Um rolê pela praça central, visitar amigos, comprar varas de pesca e, quem sabe, arriscar uma sessão no único cinema da cidade, que passava de Chaplin a Mazzaropi, meu primeiro ídolo. Procissões em feriados religiosos, não perdíamos uma. Até cantávamos as músicas religiosas arrastadas e de vogais abertas, coro desafinado que percorria as ruas da cidade. E nós, os primos, arriscávamos a nos misturar entre os campos de pelada. Claro que as crianças de Eldorado jogavam muito bem, e tomávamos um baile. Os trabalhadores da fazenda resolveram montar um time próprio, que treinava num campo ao lado de suas casinhas e tinha até uniforme. O clássico da região era contra o time de Eldorado, num campo gramado da entrada da cidade, cuja encosta também gramada servia de arquibancada. Caraitá era freguês de Eldorado, que era freguês de Jacupiranga. Era a rotina dos 3 meses de férias de verão. Nem sempre os pais ficavam conosco. Deixavam a molecada lá, sob o comando da minha avó, sempre a mais animada e brincalhona, e só apareciam no Natal. As tias, como minha mãe, ficavam, entediadas ou não. Contávamos os dias até o Natal, quando os pais apareciam. Vestíamos a melhor roupa. Apenas no Natal era permitida a entrada de toda a criançada na misteriosa e imponente sala com peças de marfim. Na poltrona do meu avô havia 2 cabeças de tigres com dentes esculpidos em madeira. Abriam-se as portas e solenemente entrávamos por fim naquele templo sagrado, em que os adultos passavam as noites debatendo sobre os mistérios dos negócios e da vida. Num piano de cauda, eles se revezavam. Chopin, Beethoven, marchinhas de carnaval, choros. Bossa nova? Não, muito ousado. Só minha irmã Veroca e minhas primas mais velhas tocavam no violão, que aprendiam nas férias com um professor e único músico de Eldorado, que era apaixonado por todas elas. Cada um exibia seu dote. E claro, rolava o bife, música infantil que todos sabiam tocar. Muitas mãozinhas apertavam juntas aquelas teclas, revezavam-se, batucavam. O grande momento era, enfim, abrirmos os presentes, embrulhados e secretos ao redor de um pinheiro que cresceu na própria fazenda. Brinquedos do meu avô eram chineses, alemães, caros, sofisticados. Que vidão!
Para mim, toda criança tinha direito a uma vida como aquela. Não sei como alguém é capaz de aprender, sobreviver e trocar experiências, gerar filhos, ter paz espiritual, ser completo e solidário, se não vivenciou uma rotina no campo, com muitos primos abraçados por sua família, mimado e seguro, se não cruzou a névoa matinal de um vale ou rio, numa canoa feita de um tronco, sem contar as estrelas cadentes, sem sentir na pele as águas geladas de um rio transparente ou os pelos de um cavalo entre as pernas, se não correu de gansos selvagens, não rolou pela lama, fugiu de jacarés, aprendeu a selar um cavalo e a cair dele, a tocar o gado, a comer frutas do pé, a pescar, caçar saci, conviver com os moleques de lá, beber café em caneca de metal, obedecer ao chefe dos vaqueiros que, dizem, tinham vindo a cavalo da Bahia e sabia lançar um boi de primeira. Eu era uma das crianças mais felizes do mundo. Porém, a cortina se abriu e começou o segundo ato do espetáculo, que até então era uma farsa, mas se revelou uma tragédia. Meu pai desapareceu em 1971, no mesmo ano em que morreu meu tio mais velho, Carlos. Meu avô morreu 2 anos depois, de infarto. De tristeza, logo depois, outro tio morreu num acidente de carro na estrada que ligava a fazenda a São Paulo. Um terremoto abriu uma fenda. O sentido de tudo se modificou. Nos perguntamos o que alimentou uma vingança tão caprichada e cruel. O que fez os deuses da felicidade se voltarem contra nós? Morreu uma prima, a mais animada, que não tinha nem 18 anos, de uma doença misteriosa. Depois outro primo, um menino lindo, num acidente de moto em Santos. A tragédia dos Paiva foi um contraste com a alegria das décadas anteriores. A família ruiu. Não tinha estrutura emocional para administrar tudo aquilo. Os bens começaram a ser vendidos. Ousaram se desfazer daquela fazenda tão fundamental para a vida de todos nós. A grama deixou de ser aparada. O gado morreu doente. O rio ficou poluído. A areia de suas praias foi vendida para a construção civil. Cortaram as árvores de mexerica. Chegaram a televisão e o telefone. Até uma pequena favela foi erguida na outra margem do rio da cidade. E camelôs dominaram a praça que era exclusiva do footing. No entanto, o céu é o mesmo. As montanhas ainda estão cobertas pela mata densa. O professor de violão ainda mora lá. Não deve ter tantas paixões como antes e agora deve ensinar também Renato Russo e Cazuza. Ninguém sabe ao certo se existe precaução contra a demência ou a falta de memória, como o Alzheimer. A causa. Se é genético, como começa, mas sabemos como termina. Tem gente que pensa que exercitar o raciocínio ajuda a evitar as demências inevitáveis da idade. Um tio passava horas fazendo palavras cruzadas. Dizia que precisava exercitar o cérebro. Ficava sentado numa poltrona com os pés para cima, a TV ligada, preenchendo palavras cruzadas, sem exercitar um músculo. Não morreu de Alzheimer. A geração dos meus pais é sedentária, fumava cigarro, cachimbo e charuto, bebia um whisky para relaxar quando chegava do trabalho, não sabia como agia o colesterol. Talvez não temesse a velhice e a morte como nós. Hoje, o corpo resiste bem à degradação natural. O cérebro, não. Conseguimos enganar o envelhecimento com dietas, vida saudável, sem abusos ou vícios, avanços da medicina, drogas para o humor, a pressão, a gordura e o açúcar no sangue. Não conseguimos enganar o cérebro. Minha mãe tem uma saúde invejável até. Nunca fica ou ficou doente. Era magra. Era advogada atuante. Lia sem parar. Fazia tudo a pé. Andava de metrô. Nadava no mar de Búzios. No entanto, já acusaram os adoçantes artificiais. Minha mãe não colocava gotas, mas jatos de adoçante líquido no café. Já culparam o alumínio presente em torneiras, quentinhas, latas, enlatados. Minha mãe, a partir de certa idade, só comia congelados que esquentava na forminha de alumínio do micro-ondas. Recentemente falaram que beber pouca água dá demência. Minha mãe não bebia água, quase nunca, algo que me afligia enormemente. Minha mãe andava pelo bairro, mas não se exercitava. Meus tios tinham entre 30 e 40 anos quando dei os primeiros passos naquela fazenda.
Nunca os vi se exercitarem. Não os vi nadando, cavalgando ou remando. Nunca vi nenhum adulto com roupa de ginástica se alongando para dar uma corridinha. Só a criançada corria solta, alucinada. Meus tios não saíam do sofá. Alguns acham que o mal de Alzheimer aparece em alguém com um trauma profundo. O da minha mãe não tem fim. Se os pacientes com a doença tivessem capacidade cognitiva e de mobilização, logo se uniriam contra o nome dela, que passa uma imagem negativa, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer. Toda vez que alguém diz, sua mãe tem mal de Alzheimer, eu corrijo, ela tem Alzheimer, não mal de Parkinson. Empurro para outros o substantivo, uma prova da desunião dos maus, uma maldade contra aqueles que têm Parkinson. Tá, não mal de Parkinson e de Alzheimer não tem nada a ver, apesar de os dois ocorrerem em ligações nervosas do cérebro. Curioso como não se diz mal de câncer, mal de distrofia muscular, mal de gripe, mal de alergia, mas Parkinson e Alzheimer são um mal, como o mal de Crohn, a doença de Crohn, inflamação crônica no intestino. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, elaborado pela American Psychiatric Association, separa os transtornos mentais por substâncias, esquizofrenia e psicóticos, do humor, ansiedade, factícios, dissociativos, sexuais e de identidade de gênero, de alimentação, sono, controle dos impulsos, de adaptação e personalidade. São mais de 390 abusos, demências e transtornos com códigos e diagnósticos. Alguns você conhece, como toque, voyeurismo, de aprendizagem, síndrome de Asper, pedofilia, bipolaridade, ejaculação precoce, exibicionismo, masoquismo, anorexia, bulimia, cleptomania. Alzheimer está no apêndice F, código 290. É um transtorno. Não tem data exata para se manifestar, nem motivos visíveis, detecta-se através da ressonância magnética do cérebro. Não tem cura. Pode-se viver anos com a doença.